Então, veja só, quando eu clico aqui no visual, veja que ele já altera todas as informações. Ele continua dinâmico, ou seja, ele está respeitando o filtro. Veja só que legal. Se eu clicar aqui nesse visual, ou seja, eu quero ver apenas as informações de estoque dessa localidade, desse item, dessa unidade de armazenagem, veja que ele já filtrou. Tanto que por exemplo, aqui o valor atingido seria esse, e quando clica lá, ele altera o restante das informações. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à vitrine do relatório. Neste programa, eu entrego os principais atalhos para que você tenha 10 relatórios em 30 segundos. Eu sou Jennifer Stark e neste episódio nós vamos falar sobre o visual Synoptic, como você pode utilizar esse visual. Vamos falar sobre o que é esse visual e benefícios desse visual, como você vai tornar os seus relatórios mais atraentes, como que os seus relatórios podem ser autoexplicativos. Esse visual, em determinadas situações, ele é muito bem quisto, é muito utilizado para determinadas situações. Vamos entender, então, o que é esse visual. Primeira coisa, o que é o visual Synoptic? E a situação é que esse visual, diferente dos demais visuais do Power BI, esse visual ele precisa ser criado. Ele tem uma prévia, que é um visual que você baixa no Power BI, mas você precisa criar o restante dos elementos desse visual através de uma imagem ou através de um mapa. Como assim, através de uma imagem, através de um mapa? Nós vamos ver aqui essa situação na prática, mas esse é um dos únicos, ou o único visual que você você pode, na verdade, criar a partir da sua realidade. Ou seja, você pega a sua realidade e adapta números dentro de uma foto ou dentro de um mapa da sua realidade. Seja a sua realidade um mapa geográfico, seja a sua realidade uma localidade de estoque que você quer verificar as informações, os números de estoque lá na imagem. Isso é possível através do Visual Synoptic. E então, uma coisa interessante é a diferença. Qual é a diferença do visual Synoptic e dos demais visuais? Os demais visuais são fixos. Como assim fixos? Veja bem, vamos olhar aqui para o Power BI. Se nós pegarmos aqui um visual qualquer, por exemplo, pegarmos aqui um gráfico de colunas aqui. Peguei um gráfico de colunas e vamos colocar aqui uma informação de estoque, por exemplo, aqui nesse visual. Veja só, isso aqui é um visual fixo. Ele traz as informações em colunas. Nós podemos aqui até aumentar aqui o número de colunas, inserir mais colunas, abrir mais informações, mas nós não conseguimos, por exemplo, nesse visual, fazer algum tipo de desenho aqui, desenhar literalmente. No Visual Synoptic, isso é possível. Como que isso é possível? Nós vamos entender que nós podemos simplesmente pegar uma imagem, tem uma imagem lá, e nós podemos desenhar ou repartir as informações dessa imagem conforme a gente quiser. Se a gente quiser desenhar o desenho que for lá, e eu sei que meu desenho aqui não está legal, mas a gente pode fazer isso. A gente vai ver isso na prática. Como que a gente pode fazer esse desenho e trazer isso para o Power BI, para o seu dashboard, e fazer com que isso tenha mais realidade com os seus dados e torne o seu dashboard ainda mais atraente, e que isso seja meio que autoexplicativo, que os próprios dados, ao momento que alguém verificar uma informação, isso se explique. E algo que é importante é
entender a situação do porquê utilizar, em qual situação utilizar o Visual Synoptic. E algo que acho que deve ser levado em consideração e que isso se explica muito bem para que você possa entender essa situação é, por exemplo, uma pessoa que vai, por exemplo, comprar uma passagem. Essa pessoa vai comprar uma passagem e a atendente responde: tem 10 vagas disponíveis. Você está lá na rodoviária ou você está prestes a comprar uma passagem aérea e você tem acesso à informação que tem 10 vagas disponíveis. Mas você não está tendo a opção de visualizar onde estão essas vagas disponíveis. Será que é janela? Será que é corredor? E quando alguém dá, por exemplo, se a atendente dá a possibilidade de você visualizar essas vagas disponíveis, a decisão que você precisa tomar, ela se torna bem mais fácil do que apenas a pessoa falar que há 10 vagas disponíveis. Agora, o que isso tem a ver com o Visual Synoptic? Ele tem a capacidade justamente de tornar mais visível com a sua realidade, colocando esses dados dentro do visual. É muito mais fácil você tomar uma decisão quando você vê, até de certa forma, uma foto da realidade de onde estão esses números. Por exemplo, um caso de estoque, você tem lá o estoque, o local onde fica o estoque, aí você tem lá aqui a unidade de armazenagem, aqui você tem outra unidade de armazenagem, aqui você pode ver que tem o volume X já aqui desse lado, então tem o volume Y. Então é mais fácil de você até tomar uma decisão quando você tem acesso de forma visível à realidade e incluso os dados, as informações, os números. Legal, agora vamos entender então para onde a gente pode começar a utilizar o Visual Synoptic. O que é a primeira coisa que você precisa entender é que você vai precisar de uma imagem da sua realidade, da sua atuação. Eu apaguei aqui. Após você ter a imagem da sua realidade, nós já vamos fazer aqui o passo a passo. Você vai precisar de um visual, que é o próprio Visual Synoptic. Olha aqui, ó, eu já baixei ele. Se você ainda não tem ele no seu Power BI, basta clicar lá nos 3 pontinhos, vir aqui em obter mais visuais. Ele vai abrir aqui a página de baixar, de fazer download desses visuais, e então você pode baixar. Aqui estão os visuais, basta digitar aqui então e clicar em adicionar. Eu não vou fazer isso porque eu já tenho ele aqui, e lembrando, para que você possa fazer isso, eu preciso ter a conta no Power BI. Ok? No canal do YouTube, no meu canal do YouTube, tem vídeo sobre como você pode utilizar, ou na verdade, como você pode criar uma conta no Power BI. Beleza, vamos lá. Vamos fazer então a utilização da parte de serviços, que é um serviço na web desse Visual Synoptic, para que a gente possa adaptar uma imagem para criar esse nosso relatório. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou aqui acessar na web e veja só, vou deixar para que você possa acessar esse link, basta digitar no Google aí Synoptic, assim como está aqui, e você vai ter acesso a esse site. Após isso, você precisa então de uma imagem. Eu vou utilizar aqui uma imagem que eu já baixei aqui para que a gente possa entender como desenvolver esse relatório, esse dashboard. Veja só, eu tenho aqui uma imagem, essa imagem tem que ser em PNG ou JPEG para que ele possa aceitar aqui. Então, o modelo do arquivo precisa estar
como PNG ou JPEG. Agora, o que a gente quer, então, nessa situação que nós vamos criar, é que a gente possa clicar aqui em um lugar e ele nos dar a informação do estoque, que está nesse local. Nessa situação aqui, nós temos duas unidades de armazenagem, na verdade 3, aqui tem mais uma. Agora, como que a gente pode desenhar aqui para que o Power BI lá entenda essa imagem? E quando nós clicarmos em cima aqui dessa unidade de armazenagem, ele traga então a informação apenas do produto que está em estoque dentro desse local. Como que a gente faz isso? Primeira coisa que nós precisamos fazer é desenhar aqui de forma manual. Esse é um trabalho manual, mas que vale a pena, dependendo da situação, para você mostrar de forma mais nítida, de forma mais apresentável, mais autoexplicativa no seu dashboard, você pode utilizar um visual como esse. Então, para começar o desenho, o que a gente precisa fazer? Tem que utilizar aqui essa opção aqui, ó. Então, vou selecionar aqui, desenho em novas áreas, e de forma manual aqui, vou começar o desenho aqui, ó. Você pode talvez até achar que é difícil, mas é bem simples. Então, cliquei lá, veja o que aconteceu. Ele já marcou aqui, ó, a área 1. O que é a área 1? A área 1 vai representar o nosso local 1. Qual que é o local 1? É justamente... eu acabei fazendo bagunça aqui. É justamente, vou trocar aqui para a mãozinha para que eu possa arrastar. A área 1 é justamente essa unidade de armazenagem aqui. Então vou voltar lá, vou pegar aqui essa opção para poder desenhar, vou aproximar aqui, vou pegar ela e vou trazer ela aqui para cima. E pronto, coloquei ela aqui. Vou colocar essa aqui, na verdade, aqui embaixo. Vou ajustar aqui. E aqui é um processo bem manual. Veja o que vai acontecer agora. Olha só essa situação aqui. Eu vou clicar mais uma vez aqui e olha só. Cliquei errado, vou apagar aqui. Eu não queria que isso acontecesse. Apaguei lá de forma manual. Cometi outro erro, vou excluir e o que eu quero fazer? Eu vou trocar aqui para poder ajustar o que eu fiz. Ó. Peguei, voltei para lá e agora, veja só, quando eu clicar, ele marcou 4 pontos. Eu tenho 4 pontos marcados. Eu vou lá na varinha novamente. Veja que quando eu clicar aqui, o que vai acontecer? Ele vai criar outra área. O que é essa outra área? É como se fosse um outro local. E não é isso que a gente quer, veja só. Vou clicar aqui, veja que agora ele não está mais dando a opção de seguir desenhando nesse local 1. Veja que ele está aqui com outra área. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou excluir essa área aqui e tudo que eu tenho que fazer agora é criar toda essa imagem aqui a partir desse visual aqui, desse que já está desenhado aqui. Como que nós podemos fazer isso? Eu vou selecionar ele, eu vejo que ele mudou a cor, e agora, veja que quando eu passo o mouse em cima da linha, ele muda. Então eu cliquei e ele marcou um pontinho. Olha lá, veja que tem um novo pontinho aqui, ó. Olha lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente pegar e arrastar esse pontinho aqui, ó, e vou ir desenhando com ele. Vou pegar a mãozinha aqui, vou colocar para cá. Vou pegar minha varinha lá de novo. E aí aqui é um processo manual de ir desenhando. Eu vou agora acelerar aqui, ó, mas é bem simples. Ó. Cliquei, marquei outro ponto. Processo que é bastante manual, mas depois que você faz algumas vezes ele se torna bem simples. Eu vejo que agora aqui já vai ser bem mais fácil. Selecionei aqui. Olha lá. Passei o mouse em cima, ele mudou o formato do mouse, arrastei para cá. E agora, a parte de cima, mesma coisa. Vai fazendo na volta aqui,
para que o Power BI depois possa entender que toda essa área aqui é apenas um local. Ó, eu acabei tirando do lugar e fiz caca aqui, vou ter que voltar esse aqui para cá. Vou pegar todo o desenho que eu tirei do lugar, vou voltar ele. Vou pegar lá de novo aquele ponto, vou voltar ele para o lugar que ele não deveria ter saído. Vou pegar aqui, ó. Pronto. E ó, nosso primeiro visual já está ok. É um processo manual. Aqui eu vou deixar assim. Para fazer agora a área 2, como que pode ser feito? Mesma coisa. Vamos clicar aqui. Veja que ele começou uma nova área. Vou formar aqui essa área. Olha lá, estou formando. Veja que ele foi 3 pontos. Ó. Quando eu clicar agora no quarto ponto, ele não vai deixar mais eu dar continuidade. E eu não quero que esse aqui venha para cá, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, vou voltar ele para cá. E agora eu vou criando outros pontos a partir... Vou aproximar aqui que fica mais fácil, né? Vou criar aqui outros pontos. Eu tenho para mim desenhar, eu preciso estar com esse desenho de novas áreas. Então, ó, criei um ponto errado, vou excluir. Olha lá. Processo bem manual mesmo, mas que pode deixar o seu visual aí mais atrativo. E eu fiz errado aqui. Quero puxar esse aqui mais para cá. Aí, agora sim. Vamos terminar esse desenho aqui. A partir de agora é a mesma coisa. Então, a partir de agora eu vou acelerar o vídeo para que isso aqui não se enrole tanto. Desenho realizado. Tudo o que precisa ser feito agora é o seguinte. Você precisa ter clareza que esse visual aqui, ele precisa ser relacionado com uma tabela na sequência. Como assim? Veja que essa área aqui, ó, ela está com nomenclatura de 1. Automaticamente, quando você cria aqui os visuais, e dentro desses visuais você faz repartições, segmentações dessa imagem, desse mapa, você cria, então, diferentes áreas e você precisa dar nome a essas áreas. O que você precisa ter em mente é, cada um desses aqui, ele precisa estar relacionado à informação que vai estar na sua tabela de dados. Como assim? Por exemplo, se aqui está número 1, lá na sua tabela de dados vai ter lá, então, por exemplo, informações de número 1, e aí vai estar lá, por exemplo, a quantidade que está em estoque nesse número 1, vai ter, isso aqui é uma coluna no caso, né? Então, vai ter lá outra coluna, por exemplo, com a descrição dessa localidade, enfim, silo, alguma coisa. Então, o que você precisa ter em mente é que essa descrição aqui, ela precisa estar idêntica ao que está na sua tabela, para que o visual sinóptico possa entender isso. No meu caso, está assim mesmo. Está local 1, local 2 e local 3. Por isso, eu vou deixar aqui. O que precisa ser feito agora? Nós precisamos baixar essa imagem de modo no formato CSV, que é o tipo de arquivo que o Power BI vai então conseguir fazer essa leitura. Então, o que a gente precisa fazer agora é apenas clicar aqui em exportar para o Power BI. Então, está aqui no canto, exportar, e veja que agora ele já
mostra aqui mais ou menos como que ficou o visual. Ó. E a gente vai terminar de organizar ele. Então, para fazer isso, clica com direito aqui, vai em salvar como, e aí o arquivo será salvo. Então, vou colocar aqui armazenagem. E salvei. E agora, pronto. Por aqui, tudo certo. Vou fechar essa página e voltar para o Power BI aqui. E agora vamos, então, utilizar aqui o que nós queremos, o que nós precisamos, que é justamente importar as informações para dentro desse visual. Primeira coisa, clica no visual que você baixou, o visual sinóptico. Cliquei nele, veja que ele não formou nada aqui ainda. Esse aqui é o visual, mas veja que ele não está nada a ver com o que a gente quer. Então, o que a gente vai fazer? Aqui em categoria, eu vou inserir justamente aquela descrição que estava na própria imagem, que nós escrevemos lá como 1, 2 e 3. Então, a descrição do local da imagem é essa primeira informação aqui, que é a categoria. Então, eu vou colocar aqui, ó, o local, que é, na verdade, essa coluna. Vamos ver aqui nossa tabela e vamos entender essa tabela aqui para ficar claro. Então, aqui está a unidade, ó, 1, 2 e 3. O local, que é a descrição, e aqui a capacidade de armazenagem de cada local, na verdade, né? Então, o que eu vou fazer? Ó, voltei lá e vou inserir aqui, ó, a unidade, que é o 1, 2 e 3. Vou inserir aqui. Veja que ele ainda não informou. E aí eu tenho aqui, nessa tabelinha de produto, eu tenho aqui, por exemplo, o estoque que está nesses locais. Então, eu vou inserir aqui em medidas. Ó. Vou pegar essa medida de estoque que eu tenho, pronto, vou inserir aqui em medidas. Veja que agora ele já criou aqui, ele já me dá a possibilidade de importar, então, aquele visual. Você precisa ter pelo menos essas duas informações para que ele possa, então, dar a possibilidade de você importar o arquivo CSV. E como que você faz, então, para importar? Vai lá em Local Maps. Então, clica lá, ó, e aí você só precisa encontrar aí no seu computador onde que você baixou isso e agora ele já vai importar. Ó. Olha só que legal. Ele já baixou aqui, então, mostrando justamente como nós criamos lá. Ó. Nós vamos seguir melhorando aqui. Veja que quando a gente passa o mouse em cima, ele está aparecendo ali, ó, unidade 1. Veja que ele está aparecendo aqui, unidade 1 e o estoque que tem nessa unidade 1. Se a gente fizer isso no local 2, ele vai aparecer a mesma informação. Só que a gente quer deixar isso aqui um pouco mais dinâmico. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, aqui em subcategoria, ó, veja só, aqui em subcategoria desse visual, estou com o visual selecionado. Em subcategoria, eu vou colocar a descrição desse local, que é a descrição de cada local. Veja que agora ele aparece lá, ó, subcategoria, silo 2, silo 3, silo 1. Então, legal. Agora vamos dar aqui um embasamento melhor para quem, por exemplo, venha a tomar a decisão com essas informações. Então, olha lá. Vamos aumentar aqui, na verdade, vamos alterar essa cor aqui para um amarelo. Vamos pegar aqui, por exemplo, esse amarelo. Veja que aí tem várias opções de formatação aqui, ó. Então, eu alterei para amarelo. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar aqui um visual de indicador para que eu possa ter informação, por exemplo, se essa unidade de armazenagem ela está quase com sua total capacidade atingida ou não. Como que eu posso fazer isso? E é aqui que vai acontecer uma coisa legal, que é o visual ficar dinâmico, né? Ou seja, a gente vai clicar aqui no visual e ele vai trazer a informação aqui no outro visual. Então, olha lá o que vai acontecer. Vamos colocar aqui a informação, por exemplo,
de estoque em valor e vamos colocar a capacidade de cada um desses estoques aqui em valor de destino. É isso. Então veja que a capacidade de cada local ela já foi superada. Nessa situação aqui, por exemplo, o que está acontecendo aqui? A capacidade de todos esses locais era 3 e ela já chegou a 4. Por que está acontecendo isso aqui? Porque eu tenho um filtro que ainda precisa ser colocado aqui, ó, que é o filtro de volume de entrada para para cada um desses silos. Aí é uma questão agora de organização da própria informação que tem na sua tabela, né? É uma questão de cálculo, de filtro. O que eu vou fazer aqui? Para corrigir essa situação, eu vou apenas inserir aqui um filtro que precisa ser colocado aqui nesta página, pode ser? Vamos inserir aqui apenas as informações de entrada. E aí, olha lá. Então, quando você clica em cada um dos visuais, ele já ajusta, ele já filtra lá no visual a informação que é referente apenas àquele campo. Então, olha lá. Cliquei no visual 2 e ele já filtrou. Vamos inserir mais algumas informações aqui que são interessantes quando se trata desse tipo de situação. Por exemplo, criei aqui uma tabela e nessa tabela eu quero colocar, então, a informação de estoque, a informação de qualidade, tem umas informações aqui que são importantes e eu vou aumentar aqui esse tamanho para um tamanho 16 para que fique claro. 16, pronto. Vou pegar essa tabela aqui, por exemplo, e vou criar outra tabela aqui. E nessa outra tabela eu vou colocar, além das informações de estoque, que é uma informação única, eu quero inserir aqui nessa tabela a data de entrada. Então, olha só, inseri aqui a data de entrada. Eu não quero hierarquia, então selecionei aqui que eu não quero hierarquia. Vou diminuir esse tamanho aqui para 14, tamanho 14, e beleza. Agora aqui nesse visual eu vou colocar uma outra informação que faltou, que é a informação do próprio local. Então olha lá, peguei aqui o local, inseri aqui. Beleza, agora eu tenho informação por localidade. Legal? Pronto. Então, veja só, quando eu clico aqui no visual, veja que ele já altera todas as informações. Ele continua dinâmico, ou seja, ele está respeitando o filtro. Veja só que legal. Se eu clicar aqui nesse visual, ou seja, eu quero ver apenas as informações de estoque dessa localidade, desse item, dessa unidade de armazenagem, veja que ele já filtrou. Tanto que, por exemplo, aqui o valor atingido seria esse e quando clica lá, ele altera o restante das informações. E isso vai funcionar tanto se tiver nos serviços da web, que é o que precisa ser feito, né? Precisa ser compartilhado isso para a web, para que você possa acessar do lugar que estiver. Assim como você pode acessar isso no celular, se você quiser, você vai então estar com isso pronto para que você possa acessar de onde você estiver, apenas tendo um simples aparelho celular na sua mão, que é o que provavelmente você pode até estar utilizando para ver este vídeo. Neste episódio vimos então o visual Synoptic. Ele se adapta a diferentes situações, se adapta a diferentes realidades, não apenas a uma situação como essa de estoque, mas ele é também bastante utilizado em situações
que venham a necessitar de mapa, informações de georreferenciamento, por exemplo, ele pode ser utilizado. Eu vou ficando por aqui e te aguardo em um próximo vídeo.